No universo do horror, poucas criações foram tão perturbadoras, elegantes e profundamente simbólicas quanto os cenobitas. Seres que ultrapassam o conceito de demônio, teólogos da dor, sacerdotes da carne e mensageiros de um Deus que não perdoa, mas ensina através do sofrimento. Eles não pertencem ao inferno cristão. Vivem em outra dimensão, o labirinto, um reino geométrico regido por uma entidade chamada Leviatã, o Deus da ordem. Lá a dor é sagrada, a carne é o templo e o prazer é apenas outra forma de desespero. Esses seres chegam ao nosso mundo através da configuração do lamento, um artefato misterioso que promete prazer infinito, mas que na verdade é uma porta para o labirinto. Quem a abre, entrega a alma e o corpo a Leviatã. E o que retorna já não é humano. Hoje vamos atravessar essa fronteira e conhecer os mais emblemáticos servos da dor. Os cenobitas, anjos para uns, demônios para outros. Pinhead. Seu verdadeiro nome é Elliot Spencer. Antes de se tornar o sacerdote supremo do labirinto, foi um capitão do exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial. Um homem inteligente, carismático e profundamente humano, até testemunhar o horror das trincheiras. O sangue, a perda e o desespero quebraram sua fé. Quando a guerra terminou, ele vagou pelo mundo em busca de algo que o fizesse sentir novamente. Prazer, dor, qualquer coisa. E foi na Índia que encontrou o artefato que mudaria tudo, a configuração do lamento. Ao resolvê-la, correntes o rasgaram e o levaram diante de Leviatã. O que restou do capitão Spencer foi refeito à imagem do sofrimento perfeito. Sua pele, marcada por uma grade de cortes simétricos, cada interseção atravessada por pregos prateados. Sua voz, calma, profunda, fria. Pinhead nasceu. Ele é mais que um torturador. É um filósofo do desespero. Vê a dor como iluminação. Cada corte, cada grito, é um passo rumo à verdade. Ele acredita que o sofrimento purifica e que apenas os que o aceitam conhecem a essência da existência. Pinhead domina correntes que surgem do vazio, ganchos que obedecem à sua vontade e perfuram carne como se fossem extensões de seu pensamento. Pode manipular o espaço e o tempo, criando ilusões e dobrando a realidade ao redor de suas vítimas. Mas acima de tudo, ele representa a dualidade humana, a busca por prazer e o medo da dor. O mesmo impulso que nos faz criar é o que nos destrói. Mesmo entre os demônios, ele é respeitado. Mesmo entre os anjos, é temido. Shatterer. Entre todos os cenobitas, poucos são tão reconhecíveis e tão trágicos quanto Shatterer. Antes de ser uma criatura do labirinto, ele foi um garoto chamado Jim. Cresceu em um lar de abusos, com um pai violento que assassinou a própria esposa. Jim foi enviado a um orfanato, onde conheceu apenas crueldade e abandono. A única luz que encontrou foi outro menino, Seth, com quem viveu um breve amor proibido. Mas até esse amor lhe foi tirado. A solidão o levou ao desespero. E o desespero o levou ao desejo de ser amado, de qualquer forma. Quando ouviu falar de um artefato que poderia conceder prazer eterno, não hesitou. Resolveu o cubo e encontrou Leviatã. No inferno, seu rosto foi desfigurado. Os olhos removidos, as pálpebras costuradas, a boca aberta à força por ganchos que o impedem de fechar os dentes. O som incessante de sua mandíbula batendo, Shak, ecoa pelos corredores do labirinto. Daí seu nome Shatterer. Ele é a personificação da dor física. Um corpo que nunca para de sofrer, uma mente que já esqueceu como era não sentir. Apesar disso, há lealdade em sua natureza. Serve Pinhead com devoção, protegendo-o como um cão fiel. Shatterer representa o trauma transformado em identidade. O menino que foi machucado tantas vezes,
que acabou acreditando que a dor era tudo o que existia. E quando o inferno o chamou, ele apenas voltou para casa. Butterball. Glutão, lascivo e repugnante, Butterball é um lembrete de que o prazer desmedido também conduz à perdição. Em vida, foi um homem chamado Laszlo, obcecado por comida, sexo e poder. Nada o satisfazia. Consumido pelo próprio apetite, tratava as pessoas como objetos, devorando tudo o que o cercava, literalmente e simbolicamente. Quando encontrou a configuração do lamento, acreditou que seria seu ingresso para prazeres ilimitados. Mas ao abrir o cubo, descobriu que o prazer absoluto e a dor absoluta são a mesma coisa. Foi despedaçado e refeito em algo grotesco, uma massa de carne flácida e pálida, o rosto parcialmente coberto por óculos cravados na pele, a boca costurada e o estômago aberto, mantido por ganchos. Mesmo mutilado, Butterball conserva um ar de autoridade. Age com calma, quase com elegância, como se sua monstruosidade fosse um traje cerimonial. Ele raramente fala, mas quando o faz, sua voz é profunda e úmida, como se viesse de dentro de um corpo cheio de ecos. Butterball é o reflexo da gula e da vaidade. Não busca mais prazer, busca domínio sobre o prazer. Seu castigo é o mesmo que seu desejo, estar eternamente preso em um corpo que sente tudo, mas jamais se satisfaz. Female Cenobite Dei Petrout Follen. Em vida, ela foi Nicolette, uma jovem freira consumida por pensamentos impuros. Acreditava amar a Deus, mas o que sentia era desejo. Desejo de entender, de tocar o proibido, de provar o que jurara renunciar. Um dia, um homem misterioso hospedou-se no convento onde ela vivia e lhe ofereceu um presente. Uma pequena caixa dourada coberta por símbolos estranhos. Ele disse: "Abra e conhecerá o verdadeiro êxtase divino." Ela abriu. O que viu do outro lado não foi o céu, mas um espelho de si mesma, distorcido, nu e faminto. Leviatã a acolheu e Pinhead a remodelou com precisão quase amorosa. Sua cabeça foi raspada, o nariz atravessado por um pino metálico e a garganta aberta, presa por fios de aço que mantém a pele esticada, revelando a laringe exposta. Dali vem sua voz rouca, quase um sussurro arranhado. Entre os cenobitas, ela é conhecida como Deep Throat, mas também como Fallen, a caída. Não porque foi expulsa do céu, mas porque escolheu descer. Ela representa a fé corrompida, o erotismo do sagrado. Em cada palavra, em cada olhar, há um paradoxo, o prazer de ser punida e a devoção a quem a puniu. Durante as batalhas no labirinto, é uma presença constante ao lado de Pinhead, unindo-se a ele não apenas por lealdade, mas por amor. Um amor que só pode existir na dor. The After. Channard. Poucos humanos se aproximaram tanto do entendimento de Leviatã quanto o Dr. Philip Channard. Um homem brilhante, cirurgião renomado e, ao mesmo tempo, um sádico silencioso. Desde criança, Channard nutria uma curiosidade mórbida, dissecava animais, estudava cadáveres e dizia querer ver onde a alma se escondia. Mas sua obsessão nunca foi a morte, e sim a dor. No auge de sua carreira, fundou o Instituto Channard, um hospital psiquiátrico onde tratava os loucos que diziam ter visto o inferno. Um deles era Kirsty Cotton, sobrevivente do primeiro massacre do Cubo. Ao ouvir suas histórias, o doutor não duvidou, ele se fascinou. Usando seus pacientes como cobaias, Channard encontrou a configuração do lamento e a abriu, não com medo, mas com curiosidade científica. Quando as correntes o arrastaram, ele não gritou. Apenas observou, maravilhado, enquanto Leviatã o transformava no que sempre quis ser, uma máquina viva de experimentação. No labirinto, seu corpo foi fundido a tubos, seringas e lâminas,
sua cabeça conectada a um cabo orgânico que o ligava diretamente a Leviatã como se fosse uma extensão da vontade divina. Tentáculos metálicos saíam de suas mãos, cada um equipado com bistures, agulhas e ganchos. Como cenobita, Shannara tornou-se o primeiro médico do inferno. Capaz de abrir corpos com precisão cirúrgica, de injetar dor como um remédio. Sua presença impõe silêncio, o som de líquidos correndo pelos tubos é o prenúncio da mutilação. Ele é o símbolo da arrogância científica. O homem que quis conhecer Deus e descobriu que o divino é feito de aço e sangue. Ao final foi destruído por Leviatã não por fracasso, mas por ter ousado pensar demais. Angelique. Entre todos os seres do labirinto, apenas um nasceu lá, Angelique, a filha de Leviatã. Seu nome é uma ironia cruel, pois não é anjo, mas sim um reflexo distorcido da beleza celestial. Séculos antes dos eventos modernos, Angelique foi invocada na Terra por um duque ocultista chamado Delili, que usou um ritual para atravessar o véu entre os mundos. Ele acreditava poder controlá-la, e pagou o preço por essa ignorância. Angelique arrancou sua pele e tomou seu corpo como hospedeiro. Por séculos, ela viveu entre humanos, manipulando impérios, príncipes e magos, sempre em busca do mesmo objetivo, abrir as portas do inferno de forma permanente. Seu poder é a sedução, não o simples erotismo humano, mas a capacidade de despertar o desejo que mata. Sua aparência é perturbadoramente bela, pele pálida, totalmente careca, o couro cabeludo cortado e puxado por cabos metálicos até os ombros. Fios cravados em seu peito e abdômen mantêm a carne tensa, como se a beleza fosse sustentada pela dor. Angelique representa o poder da tentação e o prazer de corromper. Mas ao retornar ao labirinto, encontrou um novo mestre, Pinhead. O confronto entre os dois foi inevitável. Ele, o sacerdote da ordem, ela a princesa do caos. Leviatã decidiu fundi-los em um mesmo propósito. E Angelique se tornou oficialmente uma cenobita, agora submissa, mas jamais dócil. Sua presença ainda é diferente de todas as outras. Ela não grita, não ameaça, apenas sussurra. E quando o faz, até o inferno ouve. Wire Twins. Entre os corredores metálicos de Hellraiser Inferno, surgem duas figuras idênticas. Os rostos são pálidos, os corpos nus, e finos fios de metal cruzam suas cabeças, descendo até o abdômen. Essas são as Wire Twins, as gêmeas de fio. Em vida, eram irmãs unidas por um vínculo doentio. Viviam juntas, dormiam juntas e dividiam tudo, até os amantes. Mas o que as unia não era amor, e sim inveja. Cada uma desejava ser a outra, possuir o corpo e a alma da irmã. Quando resolveram o cubo, Leviatã lhes concedeu o presente final, fusão. As Wire Twins têm corpos entrelaçados, a pele cortada por fios que se estendem até o ventre, segurando os órgãos expostos em harmonia simétrica. Os olhos estão costurados em forma de cruz e as bocas se unem em beijos que nunca terminam. Elas não falam. Expressam-se através do toque, e cada toque é letal. Usam as línguas como lâminas, e o prazer que oferecem é apenas o prelúdio da morte. Simbolizam o narcisismo moderno, a obsessão pela imagem, o amor distorcido por si mesmo. São um lembrete cruel de que o desejo de ser um pode acabar na perda completa do eu. Torso. De todas as criações de Pinhead, nenhuma é tão brutalmente simples quanto o torso. Sem pernas, sem olhos, sem voz, apenas um tronco mutilado que rasteja pelos corredores do inferno. Torso é um tributo ao Shatterer original. Foi criado a partir dos restos de um cenobita que se perdeu no labirinto. Seu corpo foi reduzido ao essencial, e dele sobraram apenas o torso, os ombros e a cabeça, mantida por correntes que o arrastam de um lado a outro. Sua boca está aberta,
mantida por ganchos, e dos seus lábios sai um som baixo e contínuo, como o rosnado de um animal. Embora pareça uma vítima, Torso é um predador, rápido, imprevisível e faminto por carne. Representa a desumanização total. A ideia de que a dor pode apagar tudo o que nos torna conscientes, até sobrar apenas o instinto. Em Torso, o inferno se torna biologia pura, uma criatura que sente, mas não pensa. Shattered Beast, em certos momentos, o inferno cria ecos de si mesmo. Assim surgiu a Shattered Beast, uma criatura quadrúpede feita inteiramente de carne humana e costurada em forma de cão. É uma homenagem distorcida ao Shattered original, mas também sua punição. Acredita-se que a besta foi formada a partir dos corpos de antigos cenobitas, derretidos e moldados por Leviatã em uma só entidade. Sua cabeça lembra a de um cão sem pele, os dentes expostos e os músculos pulsando a cada movimento. De sua garganta sai o som característico, o mesmo shack-shack que ecoava do Shatterer. Serve como caçadora no labirinto, perseguindo almas perdidas. Pinhead a usa como guardiã e símbolo de fidelidade. Mas há quem diga que, em seus olhos, ainda vive um fragmento do antigo Jim, o menino que buscava amor e encontrou o inferno. A Shattered Beast é o lembrete cruel de que, no labirinto, nada realmente morre. Tudo apenas se transforma em dor. Após a destruição temporária da Ordem de Leviatã, algo dentro de Pinhead se partiu. A antiga disciplina foi substituída por um desejo incontrolável de expandir o inferno além das fronteiras. Sem a influência divina, ele se tornou algo diferente, mais livre, mais humano e, portanto, mais perigoso. Para realizar sua nova visão, Pinhead fez o impensável, criou cenobitas na Terra. Mas sem a pureza do labirinto, o resultado foram aberrações imperfeitas. Criaturas de dor, nascidas do ego e da loucura. E assim surgiram os pseudo-cenobitas. C.D. Head, em um clube noturno chamado The Boiler Room, onde a música abafava os gritos e a luxúria se misturava ao álcool, trabalhava um DJ chamado Jimmy Hammerstein. Carismático, vaidoso e arrogante, acreditava que controlava o mundo com o som que criava. Mas naquela noite o som que ecoou foi o último que ouviria. Quando Pinhead emergiu do pilar das almas, observou o DJ e viu nele o símbolo do ego moderno, o homem que se acha um deus por controlar máquinas e multidões. Em segundos, as paredes tremeram e os discos se fundiram à carne de Jimmy. Um CD atravessou seu olho, outro, sua boca, e dezenas perfuraram seu crânio. Agora Jimmy era C.D. Head, o arauto eletrônico do inferno. Cada disco girava com ruído metálico e, quando lançado, cortava o ar como uma lâmina viva. Os sons que produzia não eram mais música, mas gritos gravados em dor. Em suas mãos, o prazer noturno da dança foi transformado em massacre. Ele é o reflexo da cultura que idolatra a fama e o espetáculo. Em vida manipulava o som. Na morte é manipulado por ele. Camera Head. Entre os presentes naquela noite, havia também Daniel Sinkins, cinegrafista de uma repórter local. Era obcecado por capturar tragédias. Acreditava que o horror era a verdade que o público queria ver. Mas, diante de Pinhead, aprendeu o significado real de ver demais. O sacerdote o olhou e disse: "Você quer mostrar o sofrimento? Então que o veja para sempre." Uma câmera se fundiu ao seu rosto. O olho direito foi substituído por uma lente viva. O esquerdo, por uma fenda de vidro. No lugar da orelha, uma bobina de filme girava incessantemente. Daniel havia se tornado Camera Head. Tudo o que filmava podia ser projetado diretamente na carne de suas vítimas, queimando-as com imagens de sua própria dor. Seus dedos podiam estender cabos que perfuravam e gravavam o sofrimento, como se o mundo inteiro fosse apenas uma cena a ser documentada.
Camera Head representa o voyeurismo contemporâneo, a necessidade de observar o sofrimento dos outros para esquecer o próprio vazio. Um repórter eterno preso dentro da própria lente. The Dreamer. Entre o caos e as correntes, havia uma mulher chamada Terry. Uma garota perdida, sem lar, sem rumo, acostumada à dor e ao abandono. Vivia nas sombras de J.P. Monroe, dono do clube e amante ocasional. Sonhava em escapar da vida miserável que levava, mas nunca teve coragem. Quando Monroe tentou entregá-la a Pinhead em troca de poder, Terry reagiu. Matou o homem que a explorava, mas já era tarde. Pinhead se aproximou e lhe ofereceu um destino alternativo. "Você quer escapar dos seus pesadelos?" perguntou ele. "Então viva neles para sempre." A transformação começou. A pele de Terry foi cortada em linhas perfeitas, e fios se estenderam de suas pálpebras até o couro cabeludo, mantendo os olhos sempre semiabertos. Sua expressão é de alguém eternamente presa entre o sonho e a vigília. A boca, marcada por cicatrizes, desenha um sorriso leve e inquietante. Agora ela era The Dreamer, uma cenobita que nunca desperta. Habita o limiar entre a realidade e o delírio, onde o desejo e o pesadelo são uma só coisa. Em suas mãos, a capacidade de criar ilusões tão intensas que destroem a mente das vítimas. O que oferece é uma falsa paz, o descanso que mata. The Dreamer simboliza o escapismo, o desejo de fugir da dor, transformado em prisão eterna. Aqueles que buscam esquecer o sofrimento acabam se tornando parte dele. Piston Head. O criador do clube Boiler Room, J.P. Monroe, acreditava que poderia controlar o inferno. Um homem narcisista, coberto de luxo, sedento por prazer e poder. Quando encontrou o Pilar das Almas, o tratou como decoração, um troféu para alimentar seu ego. Mas o troféu o observava de volta. Quando Pinhead despertou, Monroe viu a oportunidade de se tornar imortal. Ofereceu corpos e almas em troca de poder, sem imaginar o preço. Pinhead o ouviu com tédio e respondeu com apenas um gesto. 2 pistões metálicos atravessaram seu crânio. O vapor jorrou e o som da pressão invadiu o ar, o batimento de uma nova criatura. Monroe se tornou Piston Head, o servo mecânico. Cada pistão em seu rosto pulsava como um coração de ferro. Os tubos em seu peito bombeavam sangue fervente. De suas costas escapava vapor, como se respirasse em ritmo industrial. Em vida ele alimentava o inferno com vítimas. Na morte se tornou uma máquina dele. Piston Head representa a arrogância humana e o desejo de dominar o que não compreende. No labirinto, o poder não é conquistado, é imposto. Gêmeos siameses. Nem todos os pseudo-cenobitas nasceram do prazer ou da vaidade. Alguns foram criados do medo. É o caso dos gêmeos siameses, Mark e Michael Bradley, irmãos inseparáveis que trabalhavam como seguranças do arquiteto John Marchant, descendente de Le Marchant, o criador da configuração do lamento. Os dois viviam com medo de se separarem. E como sempre, Leviatã concede exatamente o que o coração teme. Pinhead os capturou durante uma investigação e murmurou: "Vocês temem a separação, então serão um só, para sempre." Correntes atravessaram suas peles, fundindo seus corpos em um tronco único, com 2 cabeças voltadas para lados opostos. Os rostos, espelhados, um sorrindo, o outro em agonia. Suas costas se curvaram em forma de arco e os músculos se uniram em simetria grotesca. No labirinto atuam como guardiões. Caçam em dupla, pensam juntos, sofrem juntos. Cada um sente a dor do outro. Cada pensamento é dividido entre 2 mentes presas na mesma carne. Os gêmeos siameses representam a perda da individualidade e o horror da dependência absoluta. O amor transformado em prisão.
A unidade levada ao extremo, até que o nós apague completamente o eu. Os pseudo-cenobitas são os bastardos do inferno. Nascidos sem bênção, sem propósito divino. São as experiências de Pinhead quando ele quis ser Deus e descobriu que até o inferno pode corromper-se. Cada um deles reflete um pecado moderno, a fama, o voyeurismo, o escapismo, a ganância e o medo da solidão. São o espelho da humanidade, mas um espelho rachado, distorcido, onde o reflexo se contorce até virar monstros. Quando Hellraiser renasceu em 2022, o inferno não veio das chamas, veio do silêncio. Os cenobitas deixaram de ser apenas demônios de couro e correntes. Tornaram-se esculturas vivas. Obras de arte feitas com carne, precisão e propósito. O labirinto de Leviatã agora é metálico e infinito, como um templo feito de dor e geometria. E cada novo servo não é apenas um monstro, mas uma ideia. Uma prece cortada em pedaços. É nesse contexto que surgem os novos apóstolos da dor, The Gasp, The Weeper, The Asphyx e Roland Voigt. Cada um deles é um dogma, um fragmento da nova fé infernal. The Gasp, a mais imponente entre os novos cenobitas, é The Gasp, a sacerdotisa da carne. Enquanto o antigo Pinhead representava a razão e a ordem, The Gasp representa a devoção. Não acredita apenas na dor, adora. E a transforma em um ato sagrado. Sua aparência é simétrica, perfeita e repulsiva. A pele foi retirada do rosto e substituída por fios metálicos que se estendem da cabeça até o peito, conectando músculos e nervos como se costurassem a própria alma. A boca é fria, o olhar vazio. A voz soa como uma oração antiga, calma e dolorosa. The Gasp não se apressa. Ela observa suas vítimas com compaixão, como se lhes concedesse um privilégio. Seu toque é cirúrgico, e cada corte é feito com precisão religiosa. Ela não mata por raiva, mas por liturgia. Acredita que o sofrimento é a forma mais pura de comunhão. Que a carne, ao ser aberta, revela o divino escondido dentro. Em suas mãos, a dor é iluminação. The Gasp representa o prazer da rendição, o êxtase de entregar o corpo e a mente à submissão total. É a imagem da fé sem limites, o sagrado corrompido até o ponto de não mais distinguir entre prazer e penitência. The Weeper, entre todos os novos cenobitas, nenhum desperta tanta compaixão quanto The Weeper, a chorona. De pele azulada e olhos completamente negros, ela chora sem parar. De seus olhos descem lágrimas densas e escuras, como óleo queimado, que marcam o rosto e gotejam sobre o chão do labirinto. Em vida foi uma mulher dominada pelo luto, perdeu alguém que amava e acreditou que poderia trazê-lo de volta abrindo a configuração do lamento. Mas o cubo nunca dá o que promete, apenas devolve o que você teme. Agora sua pele é rasgada em longas faixas, enroladas em torno de bobinas metálicas presas ao corpo. Essas bobinas giram lentamente, enrolando e desenrolando a carne como se seu próprio arrependimento se repetisse para sempre. A cada rotação, um gemido suave escapa, parecido com um soluço. The Weeper pode abrir os braços, literalmente. Sob a pele, há um segundo par costurado e preso por pinos cirúrgicos. Quando luta, se desfaz em movimentos rápidos e dolorosos, abraçando suas vítimas até que se calem. Ela não fala, mas o som de seu choro enche o ar com uma melancolia que parece humana. Não é uma criatura que odeia, é uma criatura que lamenta. The Weeper é o símbolo do remorso, do amor que não aceita a perda e transforma o luto em castigo. A dor que se repete até se tornar oração. The Asphyx. Se há algo mais aterrorizante do que sangrar, é não poder respirar. E é isso que define The Asphyx, o sufocado, o que respira o inferno e exala fé. Em vida,
Foi um fanático religioso. Acreditava que a carne era um fardo e o ar, um luxo. Jejuava até desmaiar, prendia a respiração em rituais e sonhava com o dia em que pudesse existir sem corpo, sem desejo. Quando abriu o cubo, pediu pureza. E Leviatã o purificou à força. Sua pele foi arrancada e recolocada em forma de máscara. Uma segunda face costurada sobre o rosto verdadeiro, presa por pinos de aço que atravessam músculos e ossos. Essa pele artificial cobre as vias respiratórias, deixando-o eternamente à beira da asfixia. A cada tentativa de respirar, o peito se infla, mas o ar não entra. Correntes metálicas mantêm suas mãos unidas em posição de oração, forçando-o a ajoelhar-se. De sua garganta saem sons abafados, gemidos que lembram cânticos distorcidos. The Asphyx é o símbolo da repressão. A fé levada ao extremo, onde o próprio corpo se torna o inimigo. A pureza transformada em tortura. Sua presença é acompanhada por um fenômeno curioso. O ar ao redor parece desaparecer. Aqueles que se aproximam começam a sufocar, como se compartilhassem a agonia que o consome. É o inferno da respiração, onde cada segundo é uma súplica por ar que nunca virá. Roland Voigt. O último nome dessa nova era não nasceu no inferno, ele foi até lá por vontade própria. Roland Voigt era um milionário e engenheiro obcecado por controlar o desconhecido. Colecionava artefatos ocultos e acreditava que cada dor podia ser convertida em conhecimento. Encontrou a configuração do lamento e estudou seus segredos como se fosse uma máquina divina. Descobriu que o cubo passava por 6 estágios, cada um oferecendo uma recompensa: vida, conhecimento, prazer, amor, poder e, por fim, ressurreição. Voigt escolheu a última. E o inferno respondeu. Quando completou o ciclo, correntes perfuraram seu corpo e o ergueram no ar. A carne foi aberta, o sangue evaporou, e da luz branca nasceu algo novo, um ser que lembrava um anjo, mas feito de feridas. A boca de Voigt foi rasgada até as orelhas. Os dentes expostos em um sorriso forçado e terno. Os olhos substituídos por esferas de vidro que refletem o labirinto. A pele cortada e costurada como se vestisse um manto litúrgico. Agora, ele é o Hirege de Leviatã, um homem que alcançou o que buscava e descobriu que o conhecimento sem limite é dor infinita. Roland Voigt é o reflexo da ambição humana. O homem moderno que acredita poder dominar o divino, que busca o controle absoluto e acaba dominado pelo que cria. Sua ascensão é uma ironia cruel. O cientista que se torna sua própria experiência. No clímax de sua transformação, um coro angelical canta enquanto seu corpo é desfeito. Luz, carne e metal se confundem. E o silêncio que segue é mais aterrador que qualquer grito. Os novos cenobitas não são monstros. São sacerdotes. Representam não o pecado, mas a fé levada à insanidade. Cada um deles acredita em algo com força suficiente para destruir-se por completo. São as novas religiões da dor. The Gasp adora o sofrimento. The Weeper adora o arrependimento. The Asphyx adora a pureza. E Voigt adora a si mesmo. O inferno de 2022 não é um abismo de fogo, mas um templo frio, metálico e meticulosamente perfeito. Lá, cada grito é uma prece, cada corte é uma oferenda e cada lágrima é arte. Leviatã. No centro do labirinto existe algo que não vive, não pensa e não sente, mas tudo o que existe gira ao seu redor. Seu nome é Leviatã. O deus do labirinto, a mente fria do inferno. Leviatã não é um ser como os outros. É uma ideia, uma equação viva. Um poliedro negro flutuando sobre um oceano de silêncio. Dele emanam sons agudos e constantes, uma frequência que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. É o som da perfeição
e, portanto, da dor. Ele não fala, não promete nada, apenas observa. Cada vibração de sua estrutura geométrica é um comando e cada comando se manifesta na carne dos cenobitas. Eles são sua vontade, sua voz e seu reflexo. Para Leviatã, a dor não é castigo, é a ordem. É o equilíbrio entre prazer e desespero, o ponto em que toda forma encontra simetria. E é por isso que o labirinto é perfeito. Cada corredor, cada ângulo, cada sombra existe para manter o mundo em harmonia com o sofrimento. Dizem que ele é mais antigo que o universo, que antes da criação havia apenas a escuridão e a forma, e Leviatã era ambas. Quando a vida surgiu, ele não suportou o caos da existência. As cores, a natureza, o amor, o acaso, tudo isso era imperfeição. E então decidiu agir. Não destruiu o mundo, o infiltrou. Entrou nos sonhos dos homens, ensinou-lhes a construir, a medir, a dominar. Criou a ciência e a guerra, a religião e o pecado. Tudo para transformar o caos da vida em uma simetria de dor e controle. O inferno de Leviatã não existe abaixo da terra. Ele está dentro de nós. Cada vez que sentimos culpa, medo, obsessão ou desejo, uma parte do labirinto se abre. E cada vez que buscamos o prazer absoluto ou o conhecimento total, nos aproximamos do centro, do olho que observa tudo. A configuração do lamento é apenas o espelho. Ela não cria o inferno, apenas revela o que já estava esperando em silêncio dentro de quem a tocou. Os cenobitas não são demônios. São conceitos tornados carne. Ideias humanas levadas até o ponto em que deixam de ser humanas. Pinhead, Chatterer, Angelique, The Gasp, The Weeper, todos são espelhos diferentes da mesma verdade. Que o sofrimento é inseparável do desejo e que o prazer absoluto é apenas dor com outro nome. No universo de Hellraiser, ninguém é punido por acaso. Cada alma que abre o cubo faz isso voluntariamente. Não por maldade, mas por curiosidade. Por buscar algo que o mundo não pode oferecer. E é isso que torna esse inferno tão fascinante. Não há condenação, há recompensa. Cada grito é um obrigado. Cada lágrima é um finalmente. O verdadeiro terror de Hellraiser não é o sofrimento. É a possibilidade de que, no fundo, parte de nós queira sentir isso. Parte de nós deseja saber até onde o prazer e a dor podem se confundir. E parte de nós já abriu o cubo. Se você chegou até aqui, é porque atravessou o labirinto comigo. E se quer continuar explorando os mistérios, os monstros e os mundos proibidos que existem entre o real e o impossível, inscreva-se no universo de fatos. Deixe o like, compartilhe o vídeo e siga nossas redes. Assim mesmo que o cubo se feche, você vai saber onde me encontrar. Até o próximo episódio. E lembre-se, quem abre o cubo nunca escolhe o que vem depois.